Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui em um momento de edificação, pedindo que Deus verdadeiramente possa estar edificando, abençoando a sua vida. Para pensarmos hoje um pouquinho, eu gostaria de ler aquilo que está no Salmo 32, verso 1 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Amém? A gente fica pensando em textos que gostamos de ler, né? Nós temos aqueles favoritos que são sempre os que nós já postamos aí no status, story e por aí vai. E nós poucos percebemos que a Bíblia é rica naquilo que nós precisamos ouvir. Esse salmo é uma confissão de um pecado. De quem? Do rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Ele tinha seus problemas, seu pecado. Ele não era santo, ele era pecador como eu e você, que necessitava do perdão de Deus. E ele está dizendo que é feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada. E ele está dizendo por meio dele mesmo que quando ele guardava para si o seu pecado, escondia, ele definhava. E aqui, irmãos, eu quero pensar com você que nós muitas vezes podemos estar definhando porque não confessamos os nossos pecados. Sabe qual é o contexto desse texto? É justamente aquele que ele viveu com Batseba, onde ele adulterou, onde ele cometeu assassinato, onde ele de fato viveu o que era prazeroso para ele no momento, mas era desagradável a Deus. Onde Davi estava tendo consciência dos seus atos, mas ele estava desobedecendo a lei de Deus. E ele não morreu, ele foi poupado. Isso também está escrito lá em 2 Samuel 13. Que ele foi poupado, mas o filho do pecado morreu. O primeiro filho, que foi o filho do pecado, literalmente desse adultério, morreu. Isso significa que o pecado tem as suas consequências. E ele está dizendo nesse salmo que ele escondia, que ele estava guardando para si. Ele diz no verso 5 que a mão, pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Irmãos, enquanto você e eu não confessarmos os nossos pecados, a nossa vida talvez não vá para frente. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Há igrejas que adotam no meio do culto uma oração que a gente diz de oração confessional, que é de termos ali um momento de contrição, de oração, para Deus perdoar os nossos pecados, confessando nossos pecados a Deus. Isso no meio do culto, mas você pode fazer isso no seu quarto. Você pode fazer isso na sua oração. Porque o que Davi está fazendo aqui é uma oração. É essa mesma oração que ele faz no Salmo 51, praticamente o oposto a tudo isso. Aqui ele está dizendo, como eu posso dizer, uma consequência do seu pecado. Lá ele está dizendo uma vida pós-pecado. E ele está dizendo, olha, enquanto eu escondi, minha vida definhava. E ele está dizendo logo no início, aquele que confessa é feliz e ele tem o perdão dos seus pecados.
E o Senhor não atribui culpa. Quem atribui culpa é a nossa consciência. E o Satanás que fica ali martelando, dizendo: você fez tal coisa, você cometeu isso, você está assim. Mas se você abrir o confessionário diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e trazer o refrigério, o alívio. Por isso, meu irmão, confesse ao Senhor os seus pecados e tenha uma vida feliz e abençoada por Ele. E Ele diz aqui que vive sem culpa e quem não há hipocrisia. A hipocrisia é aquilo que nós pensamos viver em público como certo, santo, mas em oculto nós sabemos do nosso pecado. E Ele está dizendo, Ele não vive nessa hipocrisia, porque Ele vive por inteiro diante de Deus. Ele sabe dos seus pecados, Ele confessa os seus pecados, não fica batendo no peito em vista do outro que cometeu isso, fez aquilo, tá assim, tá assado. Ele olha para dentro de si, em frente ao espelho e diz: eu sou o pecador, é eu que preciso me arrepender disso. Senhor, aqui está a minha vida diante do Senhor, perdoa o meu pecado, eu cometi um adultério, eu cometi isso, eu fiz aquilo outro, eu roubei, eu menti, eu fiz tanta coisa errada, Senhor, porque eu vivo assim, minha natureza é assim. Sim, mas eu estou diante do Senhor confessando e pedindo perdão. E Deus manifesta a sua graça e restaura a nossa vida. Por isso que Ele diz: é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Que Deus traga felicidade ao meu e ao seu coração pelas nossas culpas confessadas. Não esconda do Senhor. Apesar, nós não escondemos, mas nós não paramos para pensar nos pecados do nosso coração diante de Deus. A nossa oração muitas vezes é somente aquela ritualística, aquela só para cumprir o protocolo. Nós pouco falamos dos nossos pecados na nossa oração. Que você e eu venhamos ter essa prática e que Deus nos ajude a viver uma vida agradável a Ele. Se você tem dificuldade de alguma coisa, não custa também você procurar ajuda humana, física, de alguém que possa também te ajudar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E a gente pode confessar os nossos pecados uns aos outros e Deus nos cobrir de misericórdia e sermos restaurados. Davi foi restaurado, mas ele precisou reconhecer o seu pecado. Que Deus faça isso conosco, em nome de Jesus.